diferença do crente de verdade é que o crente de verdade, ele vive a vida dele ali, no propósito dele, fazendo o que ele foi chamado para fazer. O religioso é o crente que não tem a vida com Deus e se preocupa com a vida com Deus alheia. Entendeu? Tipo ele isso não mesmo. faz, mas ele condena quem faz. Entendeu? Ele não lê a Bíblia, mas ele condena quem vai pregar na rede social e ele acha um defeito para condenar. Entendeu? Eu acho que, assim, a religiosidade, eu aprendi isso num vídeo que eu vi também. Existem coisas que são primárias, questões primárias, que são o que está na Bíblia. Não matar, não roubar, não adulterar, não mentir, dever e não pagar, enfim, coisas primárias. E tem as secundárias, que são o quê? Não usar uma calça jeans, não usar uma blusa sem manga, enfim. Essas questões secundárias foram criadas pelo homem. Eu falo isso. Na Bíblia não existe. Não usarás calça jeans. Não usarás brinco. Não usarás blusa sem manga Isso de não decote. existe. Não existe isso na Bíblia. Isso são padrões que nós estabelecemos como doutrina, entendeu? Quando, na verdade, a pessoa fala, minha doutrina não permite. Doutrina significa ensinamento. Para você ensinar uma pessoa que blusa sem manga é pecado, você tem que ter uma base bíblica para isso. Entende? Mas existem os usos e costumes, que é o quê? O padrão da igreja. Aqui não pode calça, aqui não pode saia assim, aqui não pode pintar o cabelo de vermelho. O Diogo, na época que ele pregava em muitas assembleias tradicionais. E ele sempre me chamava para ir com ele. E quando eu ia para essas igrejas, que eu sabia que condenava tatuagem, tudo, eu colocava um blazer, colocava uma comprida. Saia. Por quê? Para mim não era um problema respeitar a doutrina daquela igreja ali, o ensinamento que aquela igreja teve a respeito daquilo. Que é o que falta, sabe, na internet, as pessoas respeitarem. As pessoas, você. Assim, o religioso principalmente, ele pede respeito. Tem que respeitar os crentes, porque a gente tem que falar a verdade e tem que pregar independente do parará. Mas ele não respeita o próprio crente, entendeu? Que pensa diferente, que faz diferente. Sabe? Eu acho que no momento, Evelyn, que você para se autoexaminar, você vê que você já tem trabalho suficiente, que você não tem tempo para olhar a vida do outro. Porque a sua vida já precisa de melhor o suficiente. Que você é quem mais depende de Deus. As pessoas... Eu recebo muito isso. Você não é crente de verdade, simplesmente por eu ter uma tatuagem. Mas ninguém sabe quantas vezes eu já chorei por ver um amigo desviado, por sentar numa roda de pessoas, de 10 pessoas, saber que 7 ali são desviadas e 3 nunca conheceram Jesus. Entende? Se você for ver hoje... numa estimativa, assim, sendo bem, assim, direta, hoje em dia, de 10 pessoas, 9 são desviadas. Que não são crentes, 9 são desviadas. E uma é porque nunca ouviu falar de Jesus. Todo mundo, principalmente no Brasil, em cada esquina você vê uma igreja. E é um defeito, é um erro muito grande todas elas não estarem lotadas. Entende? Eu acho que isso é um problema. Isso não é um problema do pastor, isso não é um problema porque o mundo espiritual o céu está de bronze. Não, isso é um problema de nós crentes. Sim. Entende? Hoje, antigamente, eu não sei se você via isso, antigamente era muito mais lotada as igrejas. Sim. E cada vez mais estão mais vazias. Exatamente, porque hoje a pregação da igreja, eu digo isso não tentando generalizar, tá, gente? Mas eu digo igreja porque eu me incluo nisso. Hoje a pregação da igreja está mais preocupada em consertar o crente do que ganhar almas para Jesus. Entendeu? As pessoas querem te falar o que é certo, o que é errado, o que é isso, o que é aquilo, sendo que a vida com Deus é única. O jeito que você leva a sua vida com Deus não é diferente do que o meu. Não existe um padrão de vida com Deus. Sabe? Deus, ele se relaciona com cada um de uma maneira. Entende? Você sente Deus sem você frequentar uma igreja. Mas esse é o desejo do seu coração. Você já me falou que você tem vontade de conhecer, de achar uma igreja que você se sinta bem e tal. Mas tem gente que se sente bem, que se não for num culto de domingo, meu Deus do céu, não, acabou. E assim, isso eu converso muito com a minha mãe, né? Eu vou falar mal da minha mãe aqui já. Tia Sônia, um beijo, tá? Não, porque minha mãe, ela é muito engraçada, cara. Eu entendo que é o jeito dela, é a criação dela e é a doutrina dela, né? Tipo assim, ela foi criada de uma forma. Mas, tipo, outro dia ela implicou com meus piercing, né? Vou contar minha mãe, se você estiver assistindo. Ela falou do meu piercing. Não, porque você tá botando um monte de piercing. Eu vou dar razão pra ela, viu? Vai cagar. Renato implica com meus piercing porque eu fico reclamando que o fone dói. Mas só por isso que ele implica. Mas enfim, aí eu falei assim, mãe, qual a diferença do meu piercing aqui, ó, pro teu brinco? Que ela tem brinco. Aí ela, não, mas é brinco. Ela não soube me falar, sabe? Tipo, ela ficou assim, Falei, mãe, não tem diferença. Só muda o lugar. Sabe por que não tem diferença? Aí eu vou com o meu argumento também, que eu sou dessas, né? Eu falo, quando eu tenho que falar de religião, de doutrina, eu vou lá e falo mesmo. Eu falei, mãe, não tem diferença nenhuma, sabe por quê? Porque o teu é só mais embaixo, o meu é mais em cima. Não tem diferença. Você colocou pra ficar mais bonita, porque você gosta. Eu também.
Então não tem diferença. Aí ela ficou sem argumento, ela... mas inflama, né? Aí ela já começou, sabe? Tipo, querendo... Já indo pro natural, né? Pro natural. Cara, e aí ela falou da minha tatuagem, ela fala... Então, assim, eu entendo. Porque ela é mais antiga. São pessoas que têm um pensamento que cresceram com essa verdade. Até você desconstruir isso da cabeça da pessoa é muito mais difícil, entendeu? Muito. Tipo, eu tenho um tio na família que... A minha avó, por exemplo. Fala da minha avó. Minha avó faleceu e tal. Eu, nos meus 21... Minha avó morreu com 21. Quando eu tinha 21, sim. Eu, até meus 21 anos de vida, eu nunca vi minha avó de calça. Era na só minha saia. vida inteira. Era saia anágua. Saia na água, minha avó também. Minha avó não saía de cabelo solto, era só de coque. Minha avó, assim, sabe? Nunca vi minha avó de short, pijama. Nunca. Dentro de casa era saia. Então, até eu chegar pra ela e falar, olha, avó, minha tatuagem aqui, fiz. Ela vai tá pro inferno, sua pecadora. Com certeza, então, por quê? Essa foi a forma que ela foi criada, que ela foi ensinada. Mas você sabe que... E é muito louco eu falar isso, porque quem me tirou um pouco desse peso, porque, querendo ou não, eu carreguei um pouco esse peso de ser filha de pastor e não podia isso, não podia aquilo, né? Depois, meu pai também foi ficando um pouco mais liberal, minha mãe... Foi meu pai. Porque meu pai teve assim, nós tivemos 2 processos. Um, quando eu me separei logo de cara, que ele não sabia o que estava acontecendo, porque eu não contava. E daí, quando eu contei, eu falei, pai, mas eu não contava porque era pecado separar. E pra mim, casamento era a vida toda. Aí meu pai pegou e falou, a primeira coisa que ele me libertou foi ali. Ele falou assim, mas Deus não quer te ver triste. Deus não quer te ver infeliz. Não é? Você imagina, você estava passando por tudo isso, um relacionamento abusivo, e você acha que Deus queria você ali? Não, minha filha, era só você me contar, porque aí sim eu ia falar pra você, não, você pode separar. Então, assim, né, tinha uma base ali. Eu, inclusive, até estava respaldada na base, traição, né, enfim, um monte de coisa na palavra. E depois, com essas questões todas de tatuagem e tal, e até de bebida mesmo, de festa e tal, quando eu comecei um pouco assim no início, eu meio que me perdi um pouco. Nunca falei isso assim, mas eu fiquei muito assim deslumbrada e é muita oportunidade e tal. E meu pai, e eu me sentia muito cobrada. E meu pai falou assim pra mim, olha, o acusador é o diabo, né? E por que meu pai falou isso? Porque uma amiga minha falou assim, uma amigona da adolescência, ela falou que não ia no meu casamento, no casamento de uma outra amiga minha, porque ela não conhecia o marido e ela era a crente, tipo assim, a certinha toda. Ah, porque madrinha é uma gente, ela mandou essa, ela falou assim, ser madrinha é uma função muito importante, eu não posso abençoar o seu casamento sem conhecer o seu marido e ele não é crente. Então, aí quem abençoa é ela, não é Deus não que abençoa ela. Né? Quem abençoa ela. Ela Agora é tipo Jesus isso. Cristo. Ela. E ela meio que veio, ela meio que veio me exortar, digamos assim, porque eu tava ficando conhecida no início, tinha ido pra uma festa da Caras e tal. Enfim, acho que apareceu alguns stories que eu tava com um drink na mão, foi isso, o lance foi isso. Aí eu falei pro meu pai, tô me sentindo tão cobrada, eu quero largar tudo, não sei o que. Meu pai falou isso pra mim, olha, o acusador é o diabo, tá? Então, assim, Deus, ele não acusa você. Agora, o seu termômetro é o Espírito Santo. Você vai sentir no seu coração o que é pra você fazer, o que não é pra você fazer. Então, assim, na Bíblia, por exemplo, não fala não beberás cerveja e drink caipirinha. Não fala isso na Bíblia. Mas Deus fala na Bíblia fala sobre se embriagar, né? Sobre se embriagar. Por quê? Porque talvez quando você se embriagar ali, você não, né, você vai acabar fazendo alguma coisa que possa desagradar a Deus. Então, eu acredito que o termômetro é o Espírito Santo e Deus me libertou ali. Aí, essa semana, a Tânia, que trabalha lá em casa, Tânia, se você estiver assistindo, um beijo pra você, viu? Ela te ama. Ela fica te implicando. Ela falou. Ela falou, quero meu bolo. Eu falei, Ela falou que tava comprando 2 bananas. Você sabe onde fica o mercadinho? Não, mercadinho eu sei. Nunca fui, mentira. Eu fui lá comprar banana. Só que eu fui pegar a banana, veio uma. O cacho, né? Eu fui pegar a outra, veio 2 bananas separadas. Eu falei, ai, moço, deu R$1,70, paga no crédito, parcelado. Ela me contou, tá? Ela falou, vou levar 2 bananas e vou pagar no débito. Mentira. Paguei no Pix. Enfim, aí a Tânia, ela ia pra igreja também. E aí ela se desviou, né? Ficou sem ir pra igreja. E agora ela tá voltando pra ir pra igreja e tal. E ela fez um propósito, que ela não queria mais beber. Porque ela sentia no coração dela que ela tinha que ser exemplo pro filho dela. Ela, enfim, tô aqui expondo a vida da Tânia pro Senhor. Enfim, Tânia, me mata olha, então, vou me demitir por... Resumindo, aí teve um dia que ela tava um tempão sem beber. Aí teve um final de semana que ela bebeu uma cervejinha.
E voltou lá toda se sentindo assim, culpada, mal, tal, não sei o quê. Aí eu lembrei do que meu pai falou e falei pra ela. Ela falou assim, poxa, quando você falou isso pra mim, que quem acusa, né, Deus não é acusador. Deus é um Deus de amor e, tipo assim, ele não vai te acusar. É óbvio que o seu termômetro é o Espírito Santo. Ela falou que sentiu uma paz muito grande. Porque a pessoa, não vou nem falar quem é, tá, Tânia? A pessoa que acusou ela, que falou, tá bebendo cerveja, tu tava indo pra igreja, falou pra ela, era uma pessoa que também vai pra igreja e tá fornificando com o namorado, entendeu? Então, olha aí. Gente, não, eu tenho cada coisa. Eu tenho um exemplo pra citar disso daí que... Ai, então, pode dar um exemplo. Então, eu fiz publicidade pro Big Brother, né? Pro Globoplay e tal. Aí. Vai pro inferno, que não sei o quê. Parará. Dentre essas pessoas que tacaram hate, tipo assim, deu mais de 3 mil comentários a publi. Numa publi. Muito. E o povo lá. Aí, beleza, eu não liguei e tal. Mas eu vi pessoas conhecidas minhas postando indiretinha pra mim. Dentre essas pessoas conhecidas, era uma pessoa que eu não posso falar quem é, porque senão vai ficar claro pra muita gente. Mas ela tem uma posição numa igreja. Que eu não vou falar qual é e tal. E uma pessoa que eu conheço também, que era do meu âmbito de amizades e tal, meu e do meu marido, comentou assim, fato, concordo com você. E ela postou concordando assim, com a indireta dela? Ela postou assim, eu acho... Isso um dia depois da minha publi. Eu acho um absurdo uma pessoa que se diz cristã fazer publicidade para o Big Brother, que é um reality show que acontece isso, que não sei o que lá. Aí eu falei, ué, gente, tudo que acontece na nossa vida real também, né? A diferença é que tá gravado. Mas ok, né? Errado é expor. Esse é o problema. E esse cara foi lá e comentou, fato. Aí eu fui e mandei pro Diogo. Eu falei, olha aqui, Diogo, mandei o print. Aí o Diogo foi e postou no Instagram. Engraçado. Fazer publicidade pro Big Brother é pecado, mas trair a esposa toda semana com uma mulher diferente é certo, né? Aí... O Diogo fofoqueiro, sabia do babado. O Diogo foi e postou. Aí nisso, uma outra pessoa que também já estava por dentro, já sabia de tudo, falou, Diogo, é melhor você apagar, porque hoje você é outra pessoa, você é diferente. Você postar, você retribuir esse tipo de ataque... Só faz você sair daqui pra cá pra se igualar à pessoa. Então apaga isso. E é um fato, Evelyn, sabe? As pessoas que te condenam por qualquer coisa que seja, faz coisas muito piores. Entende? E as pessoas ficam assim, mas por que você não pode? Como se o seu pecado fosse maior do que o delas. Mas não existe isso. Se eu te condeno por você, sei lá, usar uma blusa verde, eu tô errada porque, primeiro, eu tô praticando o julgamento, que quem sou eu pra te julgar, mas eu também tenho lá o gato de luz lá no meu poste. E aí? É tipo Qual isso. a diferença? Qual a diferença? É exatamente isso. Entende? Isso, cara, é uma coisa que eu não entendo. Aí foi onde eu te falei, que as pessoas, elas, enquanto elas não olharem pra si, elas vão perder tempo acusando os outros. Por quê? Elas não têm noção de que elas são quem mais precisam de mudança. E uma coisa que minha pastora me falou, que assim, entrou muito na minha cabeça. O diabo, ele tem uma função, que é matar, roubar e destruir. Principalmente a igreja, né? Porque ele sabe qual a função da igreja, né? Diz isso na Bíblia, tá, gente? Só pra vocês saberem. Exatamente. Só que, quando a gente fala assim, porque o diabo ele quer destruir a igreja. A gente imagina o quê? Que é o diabo, um bicho enorme, entrando dentro da igreja explodindo a igreja. Né? Só que não. O que acontece? Eu vejo que isso acontece muito hoje. O diabo ele não precisa, ele não tem trabalho nenhum para destruir os crentes. Porque a gente mesmo faz isso. Com nós mesmos. Com uma palavra que faz os outros sair da igreja. Com uma fofoquinha. Com uma condenação por alguém que engravidou cedo. Isso são as pequenas ferramentas que o diabo usa. A ferramenta é a mesma, só mudou a época. Exatamente. Entendeu? Eu tenho exatamente essa... E é onde está na Bíblia. Minha pastora ela sempre usa esse texto. Reino dividido não subsiste. Enquanto ficar nessa de panelinha aqui... Gente, o diabo ele tá adorando só rindo, tipo, isso. Quando você... Vou falar bem aqui direcionado. Quando você abre o seu Instagram, pega lá, coloca comentar, julgar uma pessoa, xingar uma pessoa por qualquer coisa que seja, o diabo tá aqui, ó. Parabéns, está fazendo tudo que eu quero. Eu não tive nem o trabalho de aparecer pessoalmente pra você. É exatamente isso. Você está fazendo a vontade do diabo. Tô aqui pra te falar a verdade. Se você quer fazer a vontade de Deus, viu alguma coisa que você não concorda no Instagram, viu que a amiguinha tá fazendo uma publicidade com uma marca que você não concorda, dobra o teu joelho, Senhor. Se realmente for errado, mostra pra ela, muda o coração, amém? Amém. Esse é o seu papel de cristã, e não condenar. Glória a Deus. Caraca, não, palmas. Ô, Glória! Que isso? Chama ela que ela vem, vem, vem. Evelyn Regli. Vem.
chama, 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 vem, chama, 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 vem, vem, vem. Cheguei! Vem, vem, vem.